Olá pessoal, tudo bom? Estamos iniciando aí a mais uma aula de matemática, beleza? Bom, o assunto da aula de hoje é sobre potenciação de números racionais. Então a gente já trabalhou aí com as 4 operações, né? Envolvendo os números racionais, que como já falei várias vezes, podem ser os números tanto na forma fracionária quanto os números na forma decimal, beleza? E ainda que eles podem ser tanto positivos quanto negativos. Então nós já trabalhamos aí com a operação da adição, da subtração, da multiplicação e da divisão. Caso vocês tenham dúvida com relação a resolver alguma dessas operações ainda de números racionais, eu convido vocês a entrarem aí no meu canal e olharem as videoaulas destes conteúdos. Assiste mais de uma vez para poder reforçar aí o conhecimento que vocês estão adquirindo, tá bom? E aí me procurem caso ainda não tenham absorvido e entendido o conteúdo, tá? Que é importante que vocês aprendam, mas é simples. Então, se está com alguma dúvida, vai lá na videoaula, assiste de novo para poder entender. Às vezes passa depressa, não assiste direito, não consegue acompanhar. E uma coisa vai puxando a outra, tá bom? Bom, nós já trabalhamos com potência, né? Trabalhamos com potenciação ano passado, trabalhamos com potenciação antes de entrar na quarentena. Se eu não me engano, a nossa última matéria que a gente fez, entre a aula aqui no colégio e a aula que a gente começou a fazer em casa, a gente tinha parado nas expressões numéricas de números inteiros. E nas expressões numéricas tinham as potências. Então a gente já está trabalhando com potência, já sabe como aplicar a potência e as regrinhas dos sinais. Hoje a gente vai fazer a mesma coisa, só que com números racionais. Vocês estão percebendo que como a gente trabalhou com um conjunto de números novo, a gente trabalhou com todas as operações de novo? Então no começo do ano, quando a gente viu o conjunto dos números inteiros, que até então a gente não sabia que existiam os números positivos e negativos. Quando a gente começou a aprender, a gente aprendeu eles e aí a gente aprendeu a fazer a adição, a subtração, a multiplicação, a divisão, a potência e a raiz quadrada dos números inteiros. E agora que a gente começou a ver um conjunto de números novos, que no caso são os números racionais, o que a gente aprendeu? Aprendeu a identificar eles, quem são eles, e depois a gente entrou nas operações também, de adição, subtração, multiplicação, divisão e agora a potenciação, beleza? Então, não tem segredo, só tem que ter atenção. Olha lá, então vamos começar a aula aí. Na potenciação de números racionais, a primeira coisa que a gente precisa saber é do que é formado a potência. Então, a potência, pessoal, a potenciação, ela é formada por 2 números, certo? Um número maior e um número menor. Um número maior a gente chama de base, certo? E o número menor, o número pequenininho, a gente chama de expoente, certo? Quem que manda na potenciação? É aquela velha história, né? O pequenininho acaba mandando no grandão. Porque na potenciação, quem acaba mandando é o número menor, o expoente. Ele fala pra gente quantas vezes a gente tem que repetir a base. Então, só para revisar, lá no 6º ano, o que a gente aprendia? Tinha a base 2 e tinha o expoente 3. Como que a gente resolvia? Pegava o 2, fazia vezes 2, fazia vezes 2. 3 vezes. Por quê? O expoente é 3. E aí, para descobrir o resultado, a gente pegava e multiplicava tudo. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Então, 2 elevado ao cubo, o resultado é 8. E isso nós fizemos lá no 6º ano. No começo deste ano, a gente aprendeu que essa mesma potência, ela poderia ser representada desta forma ou desta forma, certo? E aí a gente tinha que fazer o quê? Mesma coisa. A base é 2 positivo elevado ao cubo, então tinha que fazer mais 2, vezes mais 2, vezes mais 2. A professora positiva poderia ter feito igual o exemplo anterior,
anterior? Poderia. Só estou representando aqui para a gente entender melhor. E aí, como é que ficaria o resultado? Na multiplicação, quando tudo é positivo, o resultado fica positivo mesmo. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8 de novo. Beleza? E quando a base era negativa, nós tínhamos que ter cuidado. Colocava entre parênteses e ficava menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. O resultado a gente já sabe que vai dar 8, né? E o sinal da frente? A gente fazia de duas formas. Eu ensinei a fazer tanto de número para número, então fazia a regrinha do sinal. Menos com menos dá mais com menos dá menos. Certo? Ou eu ensinei aquela forma lá para nós que já adiantava. Olhava. Base negativa elevada a expoente ímpar, resultado sempre negativo. Se a base fosse negativa elevada a expoente par, resultado era positivo, certo? Então isso daqui foram conteúdos que nós estudamos no sexto e no começo deste sétimo ano. Então, este conhecimento é importante para a gente poder entender a aula de hoje, certo? Que é a mesma coisa. A única diferença é que agora os números racionais eles são números ou decimais ou fracionários. E aí a gente tem que usar a regrinha do decimal e da fração, beleza? Então, aqui no primeiro exemplo, eu tenho 5 décimos positivo elevado ao quadrado. O que significa, então? Que eu vou ter que pegar esses 5 décimos e multiplicar quantas vezes? 2 vezes. Então, fica 5 décimos vezes 5 décimos. Quanto que dá este resultado? Aí a gente faz a continha do lado. Então, pega lá, por exemplo, um lugar que não esteja usando, ou faz do lado mesmo, e monta a continha para mim. 5 décimos vezes 5 décimos. Tudo bem? Vou fazer aqui nesse canto. Então, 5 vezes 5, 25, sobe 2. Quando sobe um número acima do zero, ele cai, certo? 0 vezes qualquer um desses números dá 0 mesmo, né? E aí conta as casas. 1, 2 casas, de trás para frente. 1, 2 casas. Então, o resultado, olha lá, deu o quê? Vou colocar aqui embaixo para não emendar com esse. Então, o resultado ficou 25 centésimos. Positivo ou negativo, pessoal? Positivo, né? Porque mais vezes mais dá mais mesmo. Posso colocar sinalzinho na frente ou deixar sem sinal. Tranquilo? No segundo exemplo, eu tenho 2 décimos negativos elevado ao cubo. É para fazer 2 décimos vezes 3? Não. É para repetir 2 décimos 3 vezes. Então, vai ficar 2 décimos negativos vezes 2 décimos negativos vezes 2 décimos negativo. Certo? Vou colocar sinalzinho de igual. Deixa eu arrumar isso aqui, que senão vai ficar muito espremido e aí vocês vão confundir. 1,43 elevado a 1. Beleza? Ó, ficou melhor. Senão fica muito junto espremido. Então, olha lá, 2 décimos negativo vezes 2 décimos negativo vezes 2 décimos negativos. 3 vezes porque o expoente é 3. Então, vai lá de novo, do lado, no rascunho, no post-it, ou no próprio exercício e resolve para mim. 2 décimos vezes 2 décimos primeiro, né? E aí o resultado que der vai ter que multiplicar por 2 décimos de novo. Vamos ver aqui. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 0, 0. E 0 vezes qualquer número, 0 mesmo. 1, 2 casas, de trás para frente. 1, 2 casas. Então, 2 décimos vezes 2 décimos dá 4 centésimos. Mas ainda tem mais um 2 décimos para multiplicar. Então, a gente pega e multiplica de novo. Vezes 2 décimos. Vamos lá. Multiplica tudo, faz de conta que não tem vírgula. Só coloca a vírgula no final. Então, 2 vezes 4, 8. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 0, 0. E
E este zero, só abaixa ele, porque zero multiplicado por qualquer número dá zero mesmo. Para colocar a vírgula agora, sai dessa casa e vai chegar nessa. Então, 1, 2, 3 casas. De trás para frente, 1, 2, 3 casas. Então, o número que deu para nós aqui é o 8 milésimos. Então, o resultado desta potência é o quê? 0,008. Positivo ou negativo? Olha lá. Base negativa elevada a expoente ímpar, resultado negativo. Tudo bem? Ou poderia fazer menos vezes menos dá mais, mais vezes menos dá menos. Tudo bem? Bem tranquilo, né? Só é um pouco trabalhoso. Tudo bem? Tem que tomar cuidado com esse monte de zero que vai aparecendo dependendo do número e tomar cuidado com vírgula, tá certo? Na fração é mais simples. Na fração, vou fazer de outra cor para não confundir. Como que a gente utiliza na fração? A multiplicação. Então aqui eu tenho meio negativo elevado ao cubo. Então eu represento menos meio vezes menos meio vezes menos meio. Tudo bem? 3 vezes. Por quê? Base é menos meio e o expoente é 3. Então eu repeti 3 vezes. Como que faz a multiplicação de fração, que foi assunto já da aula passada? Primeiro, vou fazer a regra do sinal já. Base negativa elevada a expoente ímpar, nós já sabemos que o resultado vai ser negativo. E multiplicação de fração, como é que resolve? Numerador com numerador e denominador com denominador. Então, 1 vezes 1, 1 vezes 1, 1. Agora, o denominador. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Então, o terceiro exemplo, que é menos meio elevado ao cubo, deu como resultado menos 1/8. Tudo bem? Aqui, nós temos menos 1/4 elevado à quarta potência. Então, tem que repetir esse menos 1/4 quantas vezes? 4 vezes. Então, eu coloco lá, menos 1/4 vezes menos 1/4 vezes menos 1/4 vezes menos 1/4. Tudo bem? Olha lá, 4 vezes. Por quê? O expoente é 4. Olha lá a regrinha que eu acabei de falar para vocês que facilita. Base negativa elevada a expoente par, resultado positivo. E agora, multiplicação. Numerador com numerador, denominador com denominador. Tudo bem? Então, 1 vezes 1, 1. 1 vezes 1, 1 vezes 1, 1. Sempre vai dar 1. O problema agora é o denominador. Olha o denominador. Devia ter colocado 2 aqui, hein? 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, 64. 64 vezes 4 agora. Vou fazer a continha aqui do lado rapidinho. Então, 4 vezes 4 é 16, sobe 1. 4 vezes 6, 24. Com 1 que subiu, 25. 256. Então, no quarto exemplo, o nosso resultado fica 256 avos positivo. Por quê? Base negativa elevada a expoente par, resultado dá positivo. E na hora de resolver a potência com fração, a gente resolve numerador com numerador e denominador com denominador. Beleza? E aí, pessoal, eu quero que vocês tenham atenção nos casos especiais. Nos casos especiais, o que a gente já aprendeu? Eu já falei para vocês várias vezes e que a gente não pode esquecer. A primeira regra, não importa qual seja o número, se ele é positivo, se ele é negativo, se ele é um número pequeno, se ele é um número grande, qualquer número elevado a zero, o resultado é 1. Então, essa fração elevada a zero dá 1. E este número decimal negativo elevado a zero também dá 1. Super simples. Apareceu o expoente zero, é 1. Tudo bem?
E a outra regrinha do caso especial é quando a potência é elevada a expoente 1. Não importa se é número decimal, não importa se é fração. Toda vez que for elevado a 1, é ele mesmo. Então, 1 inteiro e 43 centésimos elevado a 1 é 1 inteiro e 43 centésimos. Tudo bem? Se fosse a fração menos 1 quarto elevado a 1, o resultado seria menos 1 quarto mesmo. Tudo bem? Bem sossegado, bem tranquilo para aprender, né? Muito bem. Agora eu quero chamar a atenção de vocês para algo novo que vai acontecer aqui. Tudo bem? Muita atenção no momento desta aula. É quando a potência tem expoente negativo. Então, olha que interessante. Até então, nós tínhamos trabalhado aí com as potências em que a base podia ser negativa, nunca o expoente. E agora o nosso expoente apareceu negativo. Como que a gente vai resolver uma potência quando o expoente for negativo, pessoal? Presta bem atenção aqui na aula, que é bem importante. Então, na potência com expoente negativo, o que a gente faz? Primeiro, a gente vai transformar o expoente em positivo, porque não tem como resolver uma potência em que o expoente está negativo, tudo bem? Só que, para mudar o expoente para positivo, a gente vai ter que transformar e mexer também na base. Então, olha o que acontece. A gente vai, no caso aqui da fração, nós temos menos 2 terços elevado a menos 2. Então, para que o expoente agora fique 2, sem ser negativo, a gente vai inverter. O numerador vai embaixo e o denominador vai em cima. No caso aqui, não é menos 2 terços? Como a gente transformou o expoente negativo em expoente positivo, a gente vai inverter a posição dos números. Então, o 3 que estava embaixo vai ficar em cima. E o 2 que estava em cima, agora vai ficar embaixo. Então, agora, a fração que foi formada é menos 3 meios elevado ao quadrado. Dá para resolver agora? Agora dá. Então, vai ficar menos 3 meios vezes menos 3 meios. Como que calcula isso? Olha lá, menos com menos dá mais. Para resolver multiplicação, numerador com numerador, denominador com denominador. Então, 3 vezes 3 dá 9. E 2 vezes 2 dá 4. Beleza? Eu vou apagar isso aqui, senão vai confundir. Tudo bem? Então, olha lá que simples. Quando o expoente for negativo, então, a gente vai montar a potência de novo, só que agora com o expoente positivo. Só que o fato de agora ele ser um expoente positivo, ele vai cobrar algo da base. O que ele vai cobrar da base? Vai cobrar que a base mude a posição, ela inverta. O de cima vai para baixo e o de baixo vai para cima. Tudo bem? Tranquilo, né? E professor, e quando for número decimal? Quando for número decimal elevado a expoente negativo, mesma coisa. Só que, olha que estranho, existe uma fração desse jeito? Tipo 0,5 sobre 1? Não existe, né? Então, quando acontecer de ter um número decimal elevado a expoente negativo, uma outra regrinha vocês vão ter que fazer agora. Primeiro, antes da gente inverter o de cima com o de baixo com o de cima, vocês vão transformar para mim o número decimal na fração. Então, como que fica 5 décimos decimal em forma de fração? Olha lá, mais, fica o 5 em cima e 1 embaixo, igual eu ensinei. Uma casa depois da vírgula, um zerinho. Então, 5 décimos na forma fracionária é esta forma. Quem que é o expoente? Não é menos 2?
Então agora dá para resolver. Dá para inverter, não dá? Porque eu tenho numerador e eu tenho denominador. Se eu tivesse colocado 1 aqui embaixo e depois inverter, colocar 1 em cima e 0,5 embaixo, não existe fração desse jeito. É sempre um número inteiro em cima e um número inteiro embaixo. Beleza? Então agora, o expoente é negativo. O que a gente faz com ele? Igual no exemplo anterior. A gente deixa o expoente positivo, só que o fato de a gente deixar o expoente positivo, ele vai cobrar que a base agora ela fique invertida. Então o numerador vai embaixo, o denominador vai em cima. Então o 10 que estava embaixo vai em cima. O 5 que estava em cima vai embaixo. Tudo bem? E aí fica 10 quintos elevado ao quadrado. Que dá quanto? Vai ser 10 quintos positivo vezes 10 quintos positivo. Tudo bem? O professor já saberia fazer de cabeça isso. Poderia fazer, colocar o resultado direto? Poderia. Tudo bem? Como exemplo, estou fazendo passo a passo. Então, olha lá. Mais vezes mais dá mais. Como é que resolve a multiplicação mesmo? Numerador com numerador, denominador com denominador. 10 vezes 10, 100. E aí, 5 vezes 5, 25. Então, 125 avos é o resultado desta potência com expoente negativo. Beleza? Então, vamos prestar atenção numa coisa. Potência formada por base e expoente. Não esqueçam das regras principais. Potência elevada a expoente 0, qualquer número dá 1. Potência elevada a expoente 1 é ele mesmo. Quando é número decimal, resolve, tem que montar a continha de multiplicação com números decimais. Quando é potência com número fracionário, coloca a sequência e multiplica numerador com numerador e denominador com denominador. E quando a potência tem expoente negativo, aí toma cuidado. Vai copiar a potência de novo que nós estamos trabalhando com o expoente agora positivo, só que na hora que deixar o expoente positivo, vai inverter o numerador com o denominador. Se é número decimal, primeiro transforma em fração e depois faz a troca. Tudo bem? Por hoje é só, vou passar exercício para a gente treinar, praticar e qualquer dúvida estou à disposição. Obrigado.